7 coisas que eu só aprendi depois que me tornei mãe. Eu sou a Mila, especialista em Psicologia e Desenvolvimento Infantil e Apego. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, as coisas que eu vou trazer aqui, realmente, eu só aprendi, só entendi, só fez sentido pra mim depois que eu virei mãe. Eu acho que esse vídeo vai ajudar tanto quem tá aí, gestante, que pode se preparar melhor para a maternidade, quanto quem tá aí no puerpério ou no início da vida como mãe, pode se identificar e não se sentir tão sozinha. Então eu espero que esse vídeo ajude. Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram, se vocês se identificaram com alguma coisa. Já se inscreve aqui no canal, dá o joinha pra mim, porque o YouTube ajuda a compartilhar esses vídeos, tá bom? E se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de vídeo, já me conta. Bom, a primeira coisa, eu acho que todo mundo que já foi mãe, que o filho já nasceu, vai concordar comigo que é: o parto é a parte mais fácil. Não sei vocês, mas quando eu tava grávida, eu tinha um medo gigantesco do parto. Eu queria muito parto normal. É uma escolha que era contra-intuitiva, porque minha mãe teve 4 cesarianas, enfim, só falava mal de parto normal. Mas pra mim, fazia muito sentido ser normal, ser o fisiológico, e quando eu comecei a estudar e me preparar para o parto, fez mais sentido ainda. Então era uma coisa que eu desejava muito. Mas eu tinha muito medo. Assim, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se eu ia conseguir, se eu ia suportar a dor, enfim. Eu estudei muito. Eu me preparei muito para o parto, e quando a criança nasceu, veio aquele choque de realidade. O parto é a parte mais fácil, de longe. Mas isso não significa que você não tenha que estudar e se preparar para ele, porque, infelizmente, a gente vive num país, né, que temos muita violência obstétrica, que as mulheres muitas vezes não são respeitadas nas suas escolhas de parto. Então, quando a gente conhece sobre esse sistema, quando a gente sabe, né, os benefícios de um tipo de parto e de outro, enfim, a gente pode fazer uma escolha mais informada, né? Então, é isso, o número 1 foi isso. O parto é a parte mais fácil. A segunda coisa começou a fazer sentido pra mim ainda no final da gestação, que é: o instinto materno vai te deixar na mão. Eu lembro de estar aí, sei lá, com 36, 37 semanas, não lembro bem ao certo, mas de bater aquele medo do tipo: me preparei pro parto, eu acho que eu vou conseguir. Mas o que eu vou fazer quando eu virar mãe? Me veio um medo tão grande, e todo mundo falava: imagina, quando o bebê nascer você vai saber o que fazer, instinto materno, blá. E ainda bem que eu não acreditei nisso. E quando eu tava ali no finalzinho da gestação, eu já comecei a estudar sobre o bebê, sobre desenvolvimento infantil, sobre amamentação. Aí eu já contratei uma consultora de amamentação antes mesmo do bebê nascer, que foi assim, uma coisa que salvou a minha amamentação. Provavelmente eu não teria conseguido amamentar se não fosse essa escolha. Então, assim, eu tô falando que não existe instinto materno? Não. Mas eu tô falando que a gente tá muito desconectada dele, sabe? E, poxa, a gente prepara pra tudo nessa vida, não vai preparar pra ser mãe, né? E, infelizmente, existe muita informação errada. Principalmente aquela que é passada, sabe? De vó pra filha, vó pra... Enfim, é a criança nascer que os palpites triplicam. Se você tá grávida e já tá aí ouvindo muito palpite, o povo já tá te enlouquecendo, de repente parece que você virou domínio público. Quando a criança chega, isso multiplica pela 10ª potência. Então, assim, todo mundo tem uma opinião, todo mundo acha que você deve fazer de um jeito. Então, mesmo que antes do bebê nascer você já tivesse na cabeça mais ou menos, né, como que você queria e tudo mais, todas essas conversas, todos esses palpites te deixam muito insegura. E aí você simplesmente não confia naquilo que seu coração tá dizendo. Você acaba, uma hora faz de um jeito, uma hora faz de outro, enfim, e isso não é legal pra criança. Então minha dica é: não confie no instinto materno, não confie que você vai conseguir lidar com tudo, né, todas as dificuldades, todos os desafios, né, que fazem parte de ser mãe, sem se preparar. Quanto mais você estiver preparada, mais segura você vai estar, e mais você vai poder, inclusive, confiar no seu instinto. O aprendizado número 3 está também relacionado aí com o 2, que é: não importa quais sejam as suas escolhas, sempre vai existir um mundo de palpites e um monte de gente para opinar na sua maternidade, para falar como que eu deveria fazer, que isso é certo, que isso é errado, mas não é possível.
Do tipo, você tá amamentando, tá super feliz. Nossa, mas vai fazer seu peito de chupeta. Se você não conseguiu aumentar por qualquer motivo que seja, Nossa, você poderia ter tentado mais. se seu filho dorme no quarto dele por algum motivo, Ah, meu Deus, mas que judiação, essa criança vai ficar lá sozinha. E se você faz o quarto compartilhado, né, que inclusive é o recomendado, Não é possível, isso vai estragar a vida do casal. não importa. Se é introdução alimentar, se é BLW, Coitado, ele vai engasgar. se você resolve fazer uma coisa mais tradicional, Ah, não é possível, você não tá dando autonomia pra essa criança. não importa, gente. Não importa a sua escolha. Sempre vai ter gente palpitando. Então, minha dica é, se informe. Então, quando você for fazer alguma escolha, estude, saiba por que você está fazendo aquela escolha. Por exemplo, introdução alimentar. Ah, resolvi fazer BLW. Por quê? Ah, porque dá mais autonomia para a criança fica mais independente. Geralmente quem faz BLW, a criança come melhor, porque acostuma com as texturas, enfim, todos os benefícios. Ah, eu não quero fazer BLW, quero fazer tradicional. Saiba também quais são as vantagens. Ah, costuma ser mais rápido, deixa os pais mais seguros, não suja a casa, enfim. Cada um tem aí seus benefícios, né, para a criança ou para a mãe, para a família, enfim. Tenha consciência das suas escolhas e aí esses palpites vão te afetar um pouquinho menos. Mas é só assim, gente, eu que estudei sobre isso, né, enfim, me formei, fiquei especialista nesse assunto, tem hora que os palpites vêm, pega esse meio de jeito. Então, minha dica é, quanto mais preparado você está, mais você consegue tampar o ouvido para esses palpites, porque eles vão existir. Número 4, essa é muito importante. Muito importante mesmo, anota. Você precisa fazer amigas, mães, com filhos da mesma idade ou de uma idade muito parecida com a sua. Por quê? A gente que é mãe, né, a gente tem um problema de memória, sabe? A gente esquece. Principalmente os 2 primeiros anos do bebê, a gente esquece. Então, assim, uma mãe de uma criança de 6 anos tá passando por problemas muito diferentes de uma mãe de um bebê de 4 meses. E provavelmente essa mãe de 6 não lembra das dificuldades de quando era 4 meses. Ela vai pensar, nossa, hoje tá tão difícil, era tão fácil quando ela era bebezinho. Enquanto isso, você tá lá surtada com os 4 meses, que são uma das idades mais difíceis aí, né, do bebê. Então, quando você tem mãe com filhos da mesma idade, assim, muito próximos, provavelmente vocês estão passando por dificuldades parecidas. E quando vocês forem trocar, né, bater esse papo sobre maternidade, sobre filhos, ela vai te compreender melhor, né? Não vai ficar tentando, Ah, mas vai passar, aproveita que tá novo. não tem nada pior, pelo menos assim, eu tava lá no caos dos 9 meses, é outro período que é bem difícil, sem dormir, naquele mau humor, né? Aí vem pandemia. Cara, quando a pessoa virava e falava assim, Ah, relaxa, vai passar, aproveita, que passa tão rápido. aquele negócio me dava um... Tem amigas que compartilhem. E de preferência que sigam um maternar parecido com o seu. Então, se você tá fazendo BLW, tem alguém que faz BLW, que ele vai entender a sujeira, vai entender a insegurança de, eu não sei se meu filho tá comendo, ele só brinca com a comida. Quem tá com a papinha vai falar, não é possível, dá uma papinha de uma vez se você tá tão insegura assim, né? Se você amamenta, vai falar sobre as noites, enfim, a pessoa, faz um treinamento de sono, deixa esse menino no quarto, desmama noturno. Então, não só ter amigos da mesma idade, mas ter amigas que sigam uma forma parecida de criar, principalmente se você está querendo criar de uma forma mais respeitosa. 5. E essa é uma talvez das mais difíceis. As vivências da sua infância vão se fazer presente de uma forma que talvez você nunca pudesse imaginar. O que significa isso? Pra mim, essa é uma das mais difíceis porque a minha infância não lembrava tantas coisas, lembrava coisas pontuais, enfim. E principalmente à medida que o Luca foi crescendo, assim, passou de 1 ano, começou a ter alguns comportamentos, né, mais desafiadores, totalmente apropriados para a idade. Eu comecei a ficar muito irritada, às vezes eu sentia raiva, eu queria sumir em alguns momentos. E eu ficava muito incomodada de estar sentindo aquilo, porque eu não entendia por que eu estava sentindo aquilo. É uma criança que eu amo de um jeito que eu não consigo explicar, que eu sempre desejei, mas por que tava coisas pequenas, que eu sabia que era meu normal, que eu tava estudando, me incomodavam
tanto. E aí que é o ponto. A gente tem uma criança que vive dentro da gente, uma criança ferida, essa criança interior que protegeu a gente de todas as partes difíceis da nossa infância, de todos os nossos traumas. E quando eu falo de traumas, não necessariamente quer dizer um abuso, uma coisa, uau. Ficar chorando sozinha no quarto é um trauma. A ausência do pai, da mãe, dependendo de como isso acontece, é um trauma. Uma forma que você é tratado, uma forma que você é alimentado, várias coisas assim podem marcar a gente de alguma forma. A forma que as pessoas falavam, enfim. Então eu via que, principalmente quando eu tava reagindo mais no impulso, eu repetia aqueles comportamentos que minha mãe ou minha babá tiveram comigo quando eu era pequenininha e que me machucaram muito. E tentar fazer diferente com o Luca era muito dolorido. Era uma coisa tipo assim, eu ficava com a sensação de, poxa, quando eu era criança eu não merecia ser tratado assim. O que será que eu fiz de tão errado? Sabe, uma sensação meio inconsciente e consciente ao mesmo tempo, muito diferente de qualquer coisa que eu já havia sentido. Então, se você está se sentindo assim meio perdida, saiba que é muito comum. E eu só fui entender e aceitar e buscar melhorar e curar esse lado depois que eu comecei a estudar sobre isso, sobre a psicologia disso, sobre a nossa criança interior, sobre como que, né, o nosso inconsciente, enfim, cada autor chama isso de uma coisa, né? A Laura Gutman fala sobre sombra também, enfim, é tudo a mesma coisa. É esse nosso inconsciente, essas coisas que a gente guardou lá bem trancadinho para que a gente pudesse sobreviver. Nossos filhos é como se eles segurassem um espelho na nossa frente, que mostra todas essas coisas que a gente tem desviado o olhar sempre. E isso pode ser muito difícil. Então, esse quinto aprendizado, por outro lado, traz pra gente um caminho muito bonito, que a gente pode escolher repetir os padrões ou a gente pode escolher fazer diferente. Quando a gente escolhe fazer diferente e a gente busca esse autoconhecimento, porque você só vai conseguir fazer diferente se você se conhecer melhor, se você aprender formas de se controlar, enfim. É um crescimento pessoal muito grande. E você cura muita coisa nesse caminho. Então, é um aprendizado dolorido, mas que pra mim, assim, foi fundamental como pra mim, Camila, como pessoa, muito além de Camila mãe. O sexto aprendizado também é muito importante, que é: nós não nascemos mães. A gente precisa se preparar, a gente precisa estudar para compreender nossos filhos. Por muitos motivos. Primeiro que, poxa, a gente, como eu comentei, a gente se prepara para tudo nessa vida. A gente estuda para faculdade, para passar um vestibular, a gente estuda para tirar uma carteira, a gente estuda até para viajar. Você vai fazer uma viagem, você se prepara ali, procura saber sobre o lugar para poder aproveitar melhor. Para tudo na vida a gente estuda. Para o papel mais importante, talvez uma das tarefas mais difíceis, que é educar, criar uma criança, a gente vai repetir o que foi feito com a gente, vamos descobrir enquanto vai acontecendo. Eu vejo que muitas mães ficam extremamente surtadas, estressadas, sem saber o que fazer, naquele limite de estar gritando, batendo, mesmo quando não queria fazer tudo isso, porque não se preparou, porque não conhece o desenvolvimento infantil, tem expectativas muito reais do que a criança consegue fazer em cada idade. Então, assim, estudar, conhecer sobre a criança, se preparar, entender que cada fase é diferente. Uma criança de 4 meses é diferente de uma criança de 6, que é diferente de uma criança de 9, que é diferente de uma criança de 1 ano, que de 2 e 3, enfim. E uma coisa também é certa: quanto mais tempo a gente investe nesse início da vida, né, e construir um laço ali forte, um relacionamento forte, mais fácil vai ser mais pra frente, quando ele for um adolescente, for uma criança maior, porque vai existir essa confiança, né? Eu não sei vocês, mas assim, pra mim era muito difícil conversar com a minha mãe quando eu era maior, porque eu tinha medo, né? Assim, eu nunca sabia como ela ia reagir, então eu simplesmente não dividia as coisas. Então, construir um relacionamento, né, forte, saudável, de confiança, desde o começo. Para isso a gente precisa conhecer nossos filhos, a gente precisa conhecer sobre a educação infantil, né? A gente precisa se preparar. E é lindo. A gente vê a criança crescendo e aberta com você. É lindo, lindo. Então aí, meu sexto aprendizado. E o sétimo e último aprendizado, ele tem 2 partes. Primeiro é que eu não sabia
que eu era tão forte e que eu nunca tinha ficado cansada de verdade antes. Gente, cuidar de uma criança 24 horas por dia pode ser enlouquecedor. É muito cansativo. Eu nunca imaginei que eu pudesse ficar tão cansada na minha vida. Ao mesmo tempo, né, a parte 2, eu nunca imaginei que eu pudesse amar tanto e que o amor pudesse crescer a cada dia. Eu amo muitas pessoas na minha vida, tenho amigas que eu amo, eu tenho meu marido que eu amo, família, minha irmã eu amo, mas o amor por um filho, né, ele é muito louco, muito diferente. E não necessariamente ele é esse amor louco, gigantesco na hora que a criança nasce. É muito comum, às vezes, a criança nascer, vir pro seu colo e você ficar, quem é você? Isso que é bonito, que esse é um amor que vai sendo construído. E à medida que eu vou conhecendo ele, eu vou amando cada vez mais os detalhes, as coisinhas. É inacreditável como que, né, uma pessoa, um serzinho pode mexer tanto com a gente e mostrar pra gente, né, um lado tão bonito nosso. E aí, né, uma dica bônus extra aqui é: deixe seu filho te ensinar, né? Dê espaço para que ele seja seu mestre. A gente tem essa ideia muito errada de autoridade, de que mãe que sabe, filho que tem que aprender com a mãe. Mas se a gente olhar para pela coisa mais linear, né? A gente tem tanta coisa para aprender com os nossos filhos. E se a gente dá essa oportunidade, são tantos ensinamentos, a gente melhora tanto. É um caminho de autoconhecimento, um caminho de crescimento pessoal tão grande. Então, assim, deixe que seu filho seja seu mestre. Permita-se aprender com ele. Aceite os convites que ele vai fazer, né, para você. De conhecimento, de crescimento. É uma via aí de mão dupla muito linda. E se esse vídeo fez sentido pra você, se você se identificou com algum desses aprendizados, você também passou por isso quando você virou mãe, me conta aqui nos comentários que eu adoro saber. Eu tento responder todos sempre que possível. E a gente continua aqui esse assunto juntas, tá bom? Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no meu canal. E se você conhece alguma mãe ou alguma gestante, ó, conta pra ela. Um grande abraço. Tchau, tchau.